Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist de Física Mecânica aqui no canal do YouTube. Hoje nós vamos ver um conceito que basicamente aplica a tudo aquilo que nós vimos até o momento. Hoje nós vamos estudar o equilíbrio estático. Nós vamos entender o que é um corpo estar em equilíbrio e quais são as condições para que um corpo esteja em equilíbrio. Também vamos ver qual que é a importância desse equilíbrio existir na natureza e a gente também vai ver alguns exemplos no final para esses conteúdos ficarem bem claros para você. Antes da gente começar, lembrando, se inscreva aqui no canal para estar por dentro de tudo que a gente vai estar postando e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então a gente vai começar aqui falando sobre equilíbrio, né? E a primeira pergunta que a gente pode se fazer é o que é o equilíbrio, né? Então até agora a gente estava estudando o movimento entre os corpos. Por exemplo, como que a gente descreveria a posição, a velocidade, a aceleração de um carro, de uma pessoa, de uma partícula. Nós vimos então coisas se movendo. Mas em muitos casos é interessante que aconteça o contrário, que a gente saiba quais são as condições para que essa coisa não se mova, né? Alguns exemplos, por exemplo, bem simples, são, por exemplo, uma coluna de um prédio. A gente não quer que a coluna de um prédio ela se mova, que ela gire ou que ela mude de lugar. Eu acredito que ninguém quer isso. Nós queremos que o prédio seja uma coisa sólida e que seja com a ação do vento, seja com a movimentação ali das pessoas, seja com algum possível impacto, ele ainda assim continue em pé. Portanto, nós queremos que aquela coluna esteja em equilíbrio. Um outro exemplo é, por exemplo, uma barra de metal engastada numa parede, como a gente tem aqui o nosso amigo pintor pintando uma parede, e ele está em uma barra de metal engastada ali na parede, né, presa na parede, e ela está suspensa. A gente deveria saber, então, qual que é essa força, né, que deve ser aplicada aqui na parede, para que a barra ela não desça, né, mas principalmente aqui nesse nosso caso, para que ela não gire para baixo, né? Ninguém vai querer isso, coitado do nosso colega pintor. Então, nesses casos, aqui mais especificamente o que a gente vai chamar depois de resistência dos materiais, né, as condições de equilíbrio, muito usado ali na construção civil, mas não só na construção civil, em muitas outras aplicações, nós precisamos saber quais são as condições de equilíbrio para um corpo, ou seja, quais são as forças e qual a distância a qual eu devo aplicar uma força para que um corpo esteja em equilíbrio, para que ele não se mova. Para que a gente resolva esse tipo de problema, essas condições de equilíbrio, é interessante que nós saibamos calcular as forças e também o torque produzido por essas forças. Eu vou deixar recomendado aqui em cima os vídeos que nós falamos sobre isso, para vocês darem uma revisão antes de continuarem esse conteúdo. Então, todas essas condições que a gente precisa para que o corpo ele não se mova são as chamadas condições de equilíbrio dos corpos. E quais são essas condições de equilíbrio dos corpos, então? São duas. A primeira delas é que o corpo ele não pode ter um movimento de translação, ou seja, ele não pode se mover, seja para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ele não pode se mover nesse sentido. E para que o corpo não tenha um movimento de translação, é necessário que a somatória das forças sobre ele seja nula. Lembrando, uma força ela vai gerar uma aceleração, e a aceleração indica movimento. Então, se eu não quero um movimento, que aqui no caso a gente está chamando de translação, eu preciso que o somatório das forças, ou seja, a força resultante, seja igual a zero. Essa aqui é a primeira condição de equilíbrio. Além do corpo não poder se mover, é necessário que o corpo não gire. Então, no nosso exemplo da barra engastada no prédio, eu não posso que aquela barra gire para baixo. Então, ela não pode tanto se mover, né, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, quanto ela também não pode girar para baixo. Ou seja, esse ato de girar é o que está relacionado a um torque aplicado sobre a barra. Então, a segunda condição de equilíbrio é de que a somatória dos torques aplicados sobre a barra tem que ser igual a zero. Ou, em outras palavras, o torque resultante tem que ser igual a zero. Essa, então, é a segunda condição de equilíbrio. Então, condições de equilíbrio, a somatória das forças tem que ser igual a zero e a somatória dos torques tem que ser igual a zero. Basicamente, é isso. Então, para um corpo estar em equilíbrio, é necessário que a soma dos torques e das forças resultantes sobre esse corpo sejam nulas. Vamos aplicar então em dois exemplos para a gente poder entender esses conceitos de equilíbrio. Primeiro, nós temos aqui duas crianças cujos pesos estão indicados em newtons. Então aqui a menina tem 500 newtons de peso e o menino aqui tem 350 newtons de peso. E eles se equilibram no balanço. A gente vê também que tem uma força aqui sendo aplicada sobre o eixo aqui do balanço de 40 newtons. Ele pergunta qual que vai ser o valor dessa força vertical N e da posição X dessa criança para que o balanço esteja em equilíbrio. Se eu estou falando de equilíbrio, eu tenho duas condições. A primeira delas é que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Então, aplicando a primeira condição de equilíbrio aqui, quais são as forças que eu vou ter? Eu vou ter aqui N é uma força para cima, então ela vai ficar de um lado da minha equação. E do outro lado, eu vou ter as forças que estão apontadas para baixo. São somadas 500 mais 350
mais o 40 aqui. Ou seja, a força que é aplicada para cima, no nosso caso é só a N, tem que ser igual às forças aplicadas para baixo. Eu poderia também escrever da seguinte forma, né? Eu poderia falar que N menos 500 menos 40 menos 350 é igual a zero, ou seja, a força resultante é igual a zero. Mas aí é só passar o que está negativo para o lado de lá e eu chego na mesma equação ali de cima. Então eu vou ter que o N tem que ser igual a 890 newtons. Portanto, a força que é aplicada ali para cima, sobre o eixo ali do balanço, vai ter que ser de 890 newtons para poder equilibrar as outras forças. Porém, além de eu precisar equilibrar as forças, eu tenho a segunda condição de equilíbrio que diz que eu tenho que igualar os torques. E aí quando eu estou falando de torque, eu já estou relacionando o quê? Essa distância que o menino ele está de um dado eixo fixo. A força que o menino vai aplicar sobre esse eixo vai gerar um torque, fazendo ali a gangorra, né, ela se movimentar, ela rotacionar. E como a gente viu, o torque ele depende da distância que a minha força é aplicada em relação a um eixo fixo. Então, quanto mais afastado o menino estiver do eixo fixo, maior vai ser o torque que ele vai produzir. Portanto, vai existir um valor de x limite a partir do qual, depois desse valor de x para a distância do menino a esse eixo, a força dele vai ser grande demais e já vai sobrepor o torque que a menina causou. Portanto, vai haver uma rotação. Eu estou querendo então saber um valor que não seja nem tão grande para que não vença o torque da menina e ela suba, e no caso o menino levante. E também eu estou querendo descobrir um torque que não seja nem tão pequeno também. Porque se ele for pequeno demais, a menina vai compensar esse torque, e aí o menino vai subir e a menina vai descer. Então a gente precisa descobrir qual que é essa posição de x que exatamente ali fica o meu equilíbrio. Para isso eu vou aplicar o torque. Em relação ao eixo fixo, então aqui onde está sendo aplicada essa força N, a menina tem uma força de 500 newtons a uma distância de 1,5 m. Já o menino, ele vai ter uma força de 350 newtons a uma distância de x. Por que cada um ficou de um lado de uma equação? A menina, essa força aqui apontada para baixo, tem a tendência de mover a gangorra no sentido anti-horário. Já o menino, com essa força, ela tem a tendência de mover a gangorra no sentido horário. Então percebe que os sinais dos torques, aqui eu poderia chamar de torque 1 e aqui torque 2. Os sinais desses torques, eles são diferentes. Se eu fosse escrever tudo do mesmo lado da equação, né, eu teria o quê? Por exemplo, adotando que o torque no sentido horário ele é positivo, isso aqui é arbitrário, você pode escolher o que você preferir, mas, por exemplo, horário, sentido horário, sinal positivo. Então, seria torque 1 menos o torque 2. Tem que ser igual a zero. Já que o torque da menina é no sentido anti-horário, então ele vai como negativo. Então, a soma dos torques tem que ser igual a zero. Eu chego na mesma equação, só mandando o torque da menina para lá, né? Então, isolando o x aqui, x vai ser igual a 2,14 metros. Então, exatamente em 2,14 metros, o menino ali vai estar em equilíbrio e a gangorra vai poder ficar suspensa sem se mover. Quando ele vem mais para próximo do eixo, o seu torque ele é menor do que aquele do equilíbrio e, portanto, a menina vence, a gangorra ela vai girar ali no sentido anti-horário. Em compensação, quanto mais afastado desses 2,14 metros, a distância do menino em relação ao eixo é maior, portanto, o torque dele é maior, e aí o torque dele vai vencer o da menina e ela vai girar no sentido horário. E exatamente nos 2,14 metros eu tenho um ponto de equilíbrio. Um outro exemplo aqui do vestibular da CAF, né, para a medicina, a gente vai ter aqui um candidato passando por uma rodovia e observa algo no mínimo inusitado. Uma placa de outdoor sustentada por 2 dos seus 4 pilares. E então a gente teria ali 4 pilares, só 2 sobraram, né? Para exercitar seus conhecimentos de física, acontece sempre, imaginou a placa de outdoor homogênea de massa 100 kg, como mostra a figura abaixo. Então a gente considera que a distribuição de massa ali é homogênea, ou seja, ela tem a mesma massa distribuída ao longo de toda a sua extensão. Então ele pede para desprezar os atritos entre a placa e os pilares e entre a placa e os parafusos. Se considera também a massa dos pilares, né? Então, nesse sentido, sabendo que a placa está em equilíbrio, analise a alternativa correta que representa o vetor força aplicado pelos parafusos dos pilares 1 e 2 sobre a placa e seus módulos, respectivamente. Bem, esses pontos de sustentação, qual que é a ideia deles? É aplicar uma força que seja contrária a uma tendência de movimento. Qual que é a tendência do movimento dessa placa aqui? Como eu estou sem esses pilares aqui, eu só tenho esses pilares, qual que vai ser a tendência? A tendência vai ser que essa placa ela gire nesse sentido. Se a placa vai girar nesse sentido, esse lado aqui esquerdo ele vai subir e o lado direito ele vai tender a descer. O que os pontos de sustentação, então os pilares, os parafusos vão fazer? Eles vão gerar uma força aqui que é contrária a esse movimento. Portanto, aqui uma força para baixo no pilar 1
e uma força para cima no pilar 2. Então percebe que quando eu giro, aqui a tendência dele de cair, esse lado aqui vai subir, portanto eu preciso ter uma força para baixo, para sustentar. Já no segundo pilar, esse lado aqui tende a descer, né, ele está descendo, então eu preciso ter uma força para cima para compensar esse movimento. E aí a gente chega nesse modelo aqui. Então aqui eu vou ter a força F1 apontada para baixo, aplicada a uma distância de 0,5 metros. A 1 metro da F1 eu vou ter aqui a F2 apontada para cima. E eu vou ter ainda a força-peso. Quanto que vale essa força-peso? Bom, a força-peso é a massa vezes a gravidade. Se a minha massa é de 100 kg e a gravidade considerando 10, por exemplo, vai ser de 1.000 newtons. Então o peso da placa, esse W aqui, é de 1.000 newtons. E a que distância vai ser aplicada essa força-peso? Bom, como a distribuição de massa é homogênea na placa, e essa placa é um retângulo, a gente pode considerar que seja um retângulo, a gente vai ter que o centro de massa dessa placa está exatamente no meio dela. Se a placa ao todo tem 4 metros, ele aponta aqui no exercício, né? O centro de massa, ou seja, onde vai ser aplicada a força-peso, vai ser a 2 metros, vai ser exatamente no meio. Então, lá do início até a força-peso eu tenho 2 metros. Cuidado para não errar a referência. É 2 metros em relação à borda da placa. Então aqui há um momento sendo aplicado aqui, tendendo a girar a nossa placa nesse sentido. A primeira condição de equilíbrio que a gente vai ter então é que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Essa é mais simples. As forças que estão para baixo ficam num lado da equação e as que estão para cima ficam no outro. Então eu vou ter aqui que F2 menos F1 menos o força-peso tem que ser igual a zero, ou seja, a força 2 menos a força F1 tem que ser igual a 1.000, que a gente calculou ali a força-peso. Eu vou isolar então a força 2 para mim poder substituir na segunda equação que nós vamos encontrar. Então F2 vai ser 1.000 mais a F1. Por que eu sei que eu vou precisar de uma outra equação? Porque é uma equação com duas variáveis. Não consigo resolver, preciso encontrar a segunda equação. E de onde que vai vir a segunda equação? Da segunda condição de equilíbrio, da qual a somatória dos torques tem que ser igual a zero. Então a gente vai precisar analisar quais forças geram torque no sentido horário e quais geram força no sentido anti-horário. Tomando como referência o ponto onde é aplicada a força F1, então ali é um ponto fixo, portanto a força F1 não gera torque naquele ponto. Então, tomando como referência esse ponto aqui, a força F2 vai gerar um torque de módulo F2, ou seja, a força, vezes a distância que a F2 tem ali em relação ao ponto fixo. No caso, a F2 está sendo aplicada a 1 metro do ponto fixo, então F2 vezes 1. Tem que ser igual a força-peso, que é 1.000, vezes a distância da força-peso até o ponto fixo. Aí, muito cuidado aqui. A distância da força-peso até o início da placa é de 2 metros. Só que eu estou tomando o torque em relação à força F1. A força F1 está a 0,5 metros da borda. Portanto, sobrou o quê? 2 menos 0,5, 1,5 metros a distância da força-peso em relação a esse eixo fixo. Percebe que cada uma está de um lado da equação, porque a F2 faz eu gerar um momento no sentido anti-horário. Já a força ômega, ou seja, a força-peso, tende a girar o meu corpo no sentido horário. Como é que eu sei disso? Você pode pensar, no retângulo, coloca o seu dedo ali no ponto fixo, que no nosso caso é F1, e faz a força F2, no caso para cima. Olha só, girou para o sentido anti-horário. Força-peso, fixou ali F1, girou no sentido da força-peso, que é para baixo, e girou no sentido horário. Então cada uma está girando um momento para um lado oposto. Portanto, cada uma fica de um lado da equação. F2 vezes 1 é o próprio F2, 1.000 vezes 1,5 dá 1.500 newtons. Voltando aqui na equação de cima, então F2 1.500 igual a 1.000 mais F1. Aí o 1.000 passa para lá subtraindo, fica 1.500 menos 1.000. Portanto, F1 tem que ser 500 newtons. Olhando aqui as alternativas, então, a primeira não é, os módulos estão bem diferentes, ficou só 50 e 150 newtons. Na B, da mesma forma. Aí, a letra C, ela está trocada as forças, Olha só que F1 aqui é 1.500 e F2 aqui que é 500, Então, estão trocadas. Já a letra D, F1 é 500 newtons, F2 é 1.500. Os sentidos das forças estão corretos com o nosso modelo. F1 aqui, você pode perceber que ele está apontado para baixo, e F2 para cima. Alternativa correta é a letra D. A letra C, olha só, F1 estaria para cima e a F2 também para cima. Só que se a F1 tivesse para cima aqui, o que acontece? Ela estaria favorável ao sentido de queda ali, ao sentido do meu movimento, que tende a derrubar a placa. Então quer dizer, o parafuso, em vez de segurar essa queda, ou seja, em vez de gerar uma força para baixo, ele está gerando uma força para cima, está empurrando
ela em favor da queda. Isso não faz sentido, né? Isso está contra a própria ideia do parafuso, que é sustentar esse movimento. Então, por isso, a alternativa certa, letra D. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o equilíbrio estático. Se você gostou e esse conteúdo foi útil para você, não esqueça, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva para estar por dentro de tudo que a gente vai estar postando. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam aproveitar esse material. Lembrando que todas as segundas nós temos vídeos de conteúdo de matemática e física aqui no canal, e todas as quartas nós temos resolução do Enem. Não perca. Me siga também nas redes sociais para conteúdos extras diários, e todas as terças a gente vai estar postando resumos dos conteúdos. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!